Vamos lá. Então, a aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre um pouco o que mudou na legislação trabalhista, né, mais recente, 2017, e agora, em função da pandemia do teletrabalho, alguns incisos, alguns artigos também foram alterados para adequar esse momento, né, que a gente está passando. Então, a gente vai conversar sobre isso, até porque é uma competência que também quem trabalha na área de gestão de pessoas tem que ter pelo menos uma ideia de legislação trabalhista. Não estou dizendo que vocês têm que aprofundar, né? Isso vai ser mais exigido da Amanda, por exemplo, se quiser trabalhar nessa área trabalhista. Mas ela sim vai precisar saber nos detalhes, quem trabalha com direito. Mas na área organizacional é importante que vocês tenham uma certa noção, até porque é a gente que normalmente os trabalhadores procuram de imediato, né? Antes de ir numa área específica, no setor de departamento pessoal, alguma coisa, eles conversam com o psicólogo organizacional. Então, desde o momento ali da seleção, onde a gente vai apresentar a empresa, a gente vai apresentar pacote de benefícios, até mesmo no momento que ele foi selecionado na área no momento da integração, a gente também vai reforçar esse tipo de orientação, né? Que tipo de carga horária ele vai cumprir, como ele vai trabalhar, né? Em que regime ele vai trabalhar, se vai ser de maneira remota ou presencial, se vai ter flexibilidade, que benefícios. Então, isso tudo é conversado em vários momentos. Então, por isso que é importante o psicólogo organizacional ter uma noção, tá? Pelo menos dos principais aspectos. E agora, no contexto da pandemia, a gente está trabalhando dentro dessa unidade, o trabalho é pandemia, então é importante que a gente esteja fechando essa unidade também com informações para vocês terem uma ideia, até para entender o impacto dessas mudanças, né? Porque nem todas as mudanças, elas necessariamente vão beneficiar o trabalhador. Então, o nosso papel enquanto psicólogo organizacional é um papel que eu digo é ali de mediador, né? Tanto olhando pelo lado de quem está contratando vocês, está contratando os outros, mas também, claro, a gente tem que ficar sob o controle do trabalhador, que condições de trabalho ele está tendo, os direitos deles e os deveres estão sendo respeitados, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Eu vou compartilhar com vocês agora os slides, tá? Eu já vou colocar em tela inteira, porque vocês sempre pedem, então eu não vou enxergar vocês a partir de agora, né? Vamos lá. Peraí. Muita coisa aberta. Deixa eu abrir primeiro a janela. Não tá aparecendo. Ai. Já entrou na hora. Peraí, que tem um monte de coisa aberta. Por que não tá aparecendo, pessoa? Não quer aparecer para vocês. Por que não tá aparecendo? Agora tá aparecendo? Não. Não? Não, não tá aparecendo. Por que não? Não tá aparecendo como opção. Estranho. Nada agora? Não. Estranho. Só aparecem vocês. Não aparece aqui. O que eu faço? Tenta atualizar a página. Vai cair?
Camila tá sem áudio. Não está aparecendo. Não aparece como opção de compartilhamento. Só a aula. E agora, José? Não quer aparecer. Espera aí. Eu vou abrir e fechar de novo. Vou colocar tudo agora. Aparecendo? Sim, tá aparecendo, mas não tá aparecendo a apresentação. Não está aparecendo? Tá aparecendo a pasta, professora. A pasta para a apresentação. Eu quero dizer, assim, sem maldade nenhuma, que a Evelyn está rindo nesse momento. Isso não é legal. Eu acho que isso não é adequado. Ela vai levar 0. Eu já Porque o compartilhei. Adalberto tá jogando, aí ele fica fazendo piada e rindo alto. Aí eu não consigo não rir, desculpa. Por que não está aparecendo? Eu também tô rindo, Marcelo. Tu não consegue perceber? Hã? Tô falando pro Marcelo que eu também tô rindo. Ele não consegue perceber? Ah, vocês estão Ajuda a ganhando. professora, Jário. Para de falar besteira e ajuda a professora, rapaz. Eu estou aqui pensando numa ajuda aqui. O Jairo Não está aparecendo, a pasta está aberta, o arquivo está aberto e ele não aparece como opção de compartilhamento na hora de apresentar. Isso aparece a tela de vocês. Professora, você fechou a janela do Chrome para abrir Clique nessa tela, professora. Hã? Aparece a nossa tela, no caso, para compartilhar. É, só de vocês. Então, compartilha ela, que deve ser todas as telas juntas. Aí, só que você não vai poder ver a gente enquanto apresenta. Não, mas isso sempre acontece. Mas em condições normais, quando eu tenho os 2 arquivos abertos, as 2 abas aparecem os 2, entendeu? Porque, ó, se eu compartilhar, bora ver, vocês estão enxergando agora? Sim, Agora sim. sim, professora. Sim, agora dá pra ver. Agora dá para ver. Agora foi para nossa tela. Foi para a tela Agora? do Mix. Agora sim. A gente vai sempre ver a mesma coisa que você vê. Isso. Sim. Não, pois é, mas isso não acontece sempre. Mas ok, vamos lá. 5 minutos depois. Então vamos lá, gente. A gente vai falar hoje de maneira breve. A ideia não é que seja uma aula exaustiva sobre legislação trabalhista, mas que vocês tenham alguma ideia do que alterou lá em 2017 com a reforma trabalhista e agora mais recentemente em função especificamente sobre a pandemia. O que a gente tem, né? É importante a gente entender a evolução do trabalho com o passar do tempo, porque é a partir disso que a gente começa a entender também como as regras são estabelecidas, como as tecnologias são incorporadas. Então, a gente tem lá na pré-história, a ocupação principal das pessoas era prover alimentos e segurança para o lar, seja colhendo frutos
ou caçando animais. Então, aqui a gente não tem, por exemplo, envolvimento de tecnologia. Aqui é uma atividade principal, a atividade é braçal, né, mas é envolvida aqui para caça, nesse caso. E a gente não tem a mediação, por exemplo, de alguma tecnologia. Aqui a gente fala de determinadas até ferramentas rústicas. Na Idade Média, a segurança dos feudos permitiu a produção de excedentes, que eram dados ao senhor feudal em troca de segurança. Então, a gente tem aqui a evolução desse trabalho, que antes ele era altamente manual, e com o passar do tempo, por exemplo, há uma necessidade de supervisão, né, em função de, até mesmo da realização desse trabalho, de uma obrigatoriedade. Eu vou sair rapidinho, gente, que eu acho que tem alguém querendo entrar, né? Tudo certo? Sim. Então, continuando na evolução, a gente tem a primeira e a segunda revoluções industriais, onde as pessoas passaram a dedicar seus esforços em fábricas e na prestação de serviços, realizados pessoalmente. Então, a gente tem aqui um quantitativo grande de pessoas trabalhando para um objetivo comum, né, dividido em tarefas. Então, a gente tem aqui o início de uma transformação em termos de tecnologia da época, né, a Revolução Industrial. Então, a gente já tem aqui uma produção em larga escala, com a utilização de maquinário, o que não existia na pré-história nem na Idade Média. E o que a gente tem atualmente? Que é o que é a chamada Quarta Revolução Industrial. O trabalho está passando por transformações novamente, né? Então, a gente tem o que é chamado agora a Revolução 4.0, né? Uma das novidades é a popularização do teletrabalho. Então, por que eu estou falando disso tudo? Para mostrar que, com o passar do tempo, com o envolvimento da tecnologia, com a não necessariamente obrigatoriedade de um trabalho presencial, com o passar do tempo, com o advento da tecnologia, novas formas de trabalho foram sendo incorporadas, né? Então, agora, na Revolução 4.0, a gente fala da popularização do assunto que a gente tem trabalhado bastante, que é o teletrabalho, que é o trabalho realizado longe da empresa agora. Então, a gente tem aqui, em 1784, a indústria 1.0, que foi a incorporação da mecanização, TA e força a vapor. Em 1870, a indústria 2.0, produção em escala, linha de montagem, eletricidade e combustão, né, lá a administração científica que a gente estudou, lá em Pote. Indústria 3.0, a incorporação da automação, robótica, computadores, internet e eletrônicos. E agora a gente tem o que é chamada indústria 4.0, que são sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e a utilização da inteligência artificial, que é o momento que nós estamos. Então, com o advento, né, com essa mudança do trabalho, foram sendo necessárias mudanças em termos de legislação. Então, se lá na pré-história, lá na Idade Média, ou mesmo na Revolução Industrial, só com o passar do tempo a gente teve a necessidade de incorporação de legislações trabalhistas, principalmente em função das condições, lembra que a gente conversava em Pote, das condições subhumanas, das longas cargas horárias de trabalho, com a incorporação até de condições insalubres dentro das fábricas. Então, foi todo esse contexto que levou a revoluções, né, dentro dessas indústrias, greves, composição de sindicatos, que foi isso tudo e resultou na consolidação da legislação trabalhista. Então, não é à toa, né, porque o empregador quer, porque ele acha legal, não, porque, de fato, né, o trabalhador se empenha tanto, trabalha tantas horas durante tanto tempo, e à medida que ele foi evoluindo, até mesmo uma análise crítica dessas condições de trabalho, dessa concepção de trabalho, houve a necessidade de modificações nessa legislação. Então, lá em 2017, algumas mudanças foram incorporadas na reforma trabalhista de 2017, e aí eu quis trazer algumas delas para destacar para vocês. Então, a professora não tinha a obrigatoriedade de férias? Sim, tinha obrigatoriedade de férias. Então, todo trabalhador, ele tem direito a 30 dias de férias, né? Dentro do contexto público, por exemplo, do contexto da educação, que é o nosso, nós temos 45 dias de férias. Então, é uma legislação também diferente, tá? Regras diferentes.
até porque a gente não é regido pela CLT, né? É regime jurídico único, que é o específico para o contexto público. Então, qual foi a modificação que foi feita dentro da reforma trabalhista de 2017? Antes, o trabalhador ele não poderia quebrar muitos meses, né? Muitas vezes as suas férias, esses 30 dias. Em geral, ele poderia, no máximo, quebrar em 2 vezes, né? Mas, em geral, até 30 dias corridos. E agora, com a reforma trabalhista, o trabalhador de qualquer idade poderá tirar até 3 férias por ano. Isso quer dizer dividir o seu período de 30 dias em 3 períodos, desde que um dos períodos seja maior que 14 dias e os outros 2 tenham no mínimo 5 dias cada um. As férias não poderão mais começar nos 2 dias que antecedem um feriado ou nos dias de descanso semanal, geralmente aos sábados ou domingos. Então, isso é uma estratégia para beneficiar também o trabalhador. Então, para ele, né, não ter aí, por exemplo, começar umas férias dentro de um sábado ou no domingo, sendo que esse dia já seria um dia de descanso. Então, tem essas regras para beneficiar, para ter um período maior, de fato, de férias. Jornada 12 por 36. Então, a gente tem, por exemplo, dependendo do cargo que você ocupa, você trabalha 8 horas, você trabalha 6 horas corridas, 8 horas com intervalo, né, 7 horas com intervalo mínimo, né, de 15 minutos hoje, mas 1 hora seria o ideal, mas também houve uma modificação. Mas você tem algumas regras também com relação à carga horária. Então, aqui nessa jornada, por exemplo, seguranças, quem trabalha à noite, quem trabalha de madrugada, tem um regime de jornada de trabalho diferenciado. Então, ele trabalha uma carga horária, por exemplo, 12 horas, mas ele tem que ser seguida de descanso agora de 36 horas. Então, trabalha um dia e aí folga ali por 3 dias, entendeu? Para poder ter uma nova jornada de trabalho. Jornada parcial. Os contratos de trabalho poderão prever jornada de até 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras, ou até 26 horas, com até 6 horas extras, paga com acréscimo de 50%. Então, também a gente tem agora o regime onde a gente pode diminuir a carga horária do trabalhador, e isso vai se tornar proporcional na sua remuneração. Então, em condições, o que era estabelecido antes é que você trabalhava 44 horas semanais, por exemplo, os trabalhadores regidos pela CLT, na maioria das vezes, tá? Aí você tem um limite de carga horária e tinha que ser esse limite estabelecido e você tinha que receber, no mínimo, um salário mínimo. Hoje, você pode fazer essas jornadas parciais, onde você reduz a carga horária, mas aí você também tem a possibilidade de reduzir a remuneração do trabalhador. Intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos em jornadas superiores a 6 horas. Então, foi o que eu falei 15, 30 minutos, tá? Então, você pode hoje trabalhar, tem alguns, por exemplo, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, da área da enfermagem, trabalha 6 horas. Então, a carga horária deles definida é menor do que a dos outros profissionais, por exemplo, por acordos coletivos da categoria. Então, hoje em dia, você pode trabalhar 7 horas direto, né? E aí ter, por exemplo, um intervalo de 30 minutos. Antes, não. Se você podia ou trabalhar 6 horas direto, não precisava tirar intervalo. E aí, você poderia trabalhar 8 horas, mas tinha que tirar um intervalo. E esse horário de intervalo era definido. E muitas das vezes, por exemplo, numa situação de empregada doméstica, é muito difícil você tirar 2 horas de intervalo, por exemplo, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro dessas condições. Então, por isso, esse tipo de flexibilização com relação ao intervalo. Então, hoje é passível de ser negociado entre as duas partes. Banco de horas. Durante muito tempo, né, você trabalhava ali, se você trabalhar, claro, teve uma época que nem era contado isso, então você não tinha limite de horário de trabalho, você trabalhava ali 6, 8, 10, 12 horas e não tinha essa remuneração extra desse excedente. Hoje não, isso tudo é regulamentado, então se você trabalha além das horas pactuadas no contrato, então 6 ou 8 horas, por exemplo, aí você tem que receber hora extra, que tem um acréscimo de 50% em cima da hora, do valor da hora do trabalhador. E aí agora, com essa nova legislação trabalhista, você tem uma possibilidade de ter banco de horas. Então,
Ah, imagina, eu vou trabalhar hoje a mais, isso acordado entre as partes também, então eu não posso, não, hoje eu quero ficar mais 4 horas para eu poder ganhar mais horas. Não, não é assim. Não é o trabalhador que vai, o empregado que vai definir, né? Vai depender, claro, de uma negociação entre as partes, de uma possibilidade, necessidade, né, de estender o horário. E aí, nesse caso, o banco de horas, se eu trabalhei 2 horas a mais, então eu não preciso necessariamente receber ali direto essas 2 horas. Então, outro dia eu posso compensar saindo mais cedo para eu poder fazer essa negociação desse banco de horas, entendeu? De maneira que beneficie as duas partes. Então, agora, essa legislação trabalhista, o que ela traz bastante é uma possibilidade de negociação entre os dois lados, o que para alguns é uma vantagem, para outros também pode se tornar um problema, né? Porque aí vai do interesse do empregador também, muitas das vezes, né? Higiene e troca de uniforme. A empresa não precisará mais computar dentro da jornada das atividades de descanso, as atividades de descanso, lanche, interação com colegas, higiene pessoal, troca de uniforme, tempo gasto no trajeto, o período que o empregado busca proteção na empresa em caso de enchentes ou violência nas ruas, por exemplo. Eu queria só colocar aqui para vocês. Se vocês forem perceber aí algumas vezes, parece que algumas coisas são tão fora ainda, né, tão arcaicas na legislação trabalhista, mas imagina, essa mesma modificação agora. Imagina você computar o período que você ficou ali, né, foi trocar de roupa, foi se organizar para começar a trabalhar, isso tudo, você não está ainda à disposição da organização, mas isso tudo no final era computado, né, poderia ser computado ou diminuído da carga horária do trabalhador. Então, a gente sempre tem que ter uma análise bem crítica do que beneficia um, do que beneficia outro, porque a ideia é que seja uma legislação que, no final das contas, atenda aos dois interesses, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Então, mas essa atualização agora, essa de 2017, traz mais essa possibilidade de negociação entre as duas partes, o que antes era altamente engessado, né? A Amanda sabe mais do que eu até. Então, era altamente engessado e inflexível. O que para um momento poderia ser bom, mas, por outro lado, esse tipo de acordo que poderia ser informal, o trabalhador, hoje eu não venho, amanhã eu não precisaria necessariamente descontar do trabalhador e no outro mês não preciso, hoje eu já tenho a possibilidade de fazer essas negociações para beneficiar os dois lados, né, da moeda. Professora, Diga, Marcelo. eu lembro que na época que a reforma estava sendo votada, que uma das maiores críticas de quem era contra era justamente que, primeiro, que tiraria alguns direitos que já existiam, e segundo, era que, mesmo nos casos onde a negociação seria facilitada, eles diziam que a tendência maior num processo de negociação entre quem tem menos poder e quem tem mais poder é sempre a quem tem mais poder se dá bem. Porque a negociação, quem tem mais para barganhar nessa negociação, entre aspas, é quem emprega. Então, esse é um dos pontos que, mesmo depois da reforma, ainda é muito falado. Que pode negociar, mas se ele não quiser negociar comigo, o que eu vou fazer? Eu vou atrás de outro emprego? Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Mas é nessa direção mesmo, Marcelo, que é uma negociação que, em geral, parte do empregador, né? A definição das diretrizes, vamos dizer assim, da negociação. Então, mas, claro, tem pontos também, por exemplo, essa questão de férias. Às vezes a gente não quer tirar 30 dias de férias direto, né? Porque parece que acaba logo. Não, quando a gente divide, parece que a gente curte mais as férias, aproveita mais. Então, tem alguns pontos que já era uma reivindicação de alguns trabalhadores e, de fato, foi possível consolidar. Mas não de maneira que prejudique o empregador, né? Mas não gera prejuízo para ele, mas é um benefício. Então, de fato, sempre vai ter essa perspectiva, né? Vou colocar aqui de novo. Estão enxergando? Nós estamos vendo que nossos rostos aqui. Nada ainda? Não, ainda não.
Eu não vou sair nunca mais desse negócio. Para não ficar dando problema. Vou tentar abrir agora. Funcionou? Agora sim. Sim. Você coloca só a janela, não aparece. Então, vamos lá. Trabalho intermitente. A nova lei prevê o trabalho intermitente, que é pago por período trabalhado. Quem trabalhar nessas condições terá férias, FGTS, Previdência, 13º salário proporcionais. Então, aqui é uma questão também que você pode contratar, né, trabalhar, que seria uma prestação de serviços, mas com todos os direitos trabalhistas. Então, você pode trabalhar durante um período, e aí não precisa estar à disposição da organização e nem ela. Por exemplo, imagina um psicólogo organizacional do trabalho. Não, eu não trabalho, não tenho demanda o tempo inteiro de recrutamento e seleção, então pode ser formalizado um trabalho intermitente, onde naquele período eu sou contratada, e aí eu presto serviço, então isso acaba definindo alguns períodos para contratação, então eu não tenho que arcar, mesmo sem necessidade, com um profissional, né, com um contrato indeterminado, por exemplo. Então, o trabalhador receberá o chamado salário hora, que não poderá ser inferior ao mínimo, nem aos dos profissionais que exerçam a mesma função na empresa. A convocação do empregador deve ser feita informando a jornada a ser cumprida, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Já o trabalhador terá um dia para dizer se aceita. Então, aqui é uma flexibilidade maior também para os dois lados. Então, eu posso ser contratado por um período específico, recebendo salário hora, né, não necessariamente um contrato formal com uma carga horária e um salário fechado ali, né, então vai depender do quanto eu trabalhar, do quantas horas eu me dedicar para aquela organização. O que pode beneficiar também, imagina se alguém quer trabalhar para algumas organizações, assim, de maneira mais flexível, o que acontece muito com o professor, por exemplo, professorista, que chama, né? Então, eu vou ali, eu tenho 10 horas ali, eu tenho 5 horas ali, então, você fica de um lado para o outro, mas, pelo menos, você acaba prestando serviço, trabalhando em vários lugares, e aí o que pode aumentar a sua renda, né? Você não precisa dedicar 40, 44 horas para determinada organização. O home office. No home office ou teletrabalho, não haverá controle de jornada, e a remuneração será por tarefa. No contrato de trabalho deverão constar as atividades desempenhadas, regras para equipamentos e responsabilidades pelas despesas. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas não descaracteriza o home office. Então, esse trabalho em casa ou o trabalho mediado pela tecnologia, então o home office, ele acaba tendo essa diferenciação que a gente vai falar um pouco mais, mas porque você trabalha na sua residência, mas você tem uma sede da organização, por exemplo. Então, o fato de você ir lá, uma vez ou outra, reunir com o seu empregador, não vai descaracterizar esse home office. Mas esse, você trabalha em casa, mas você tem um vínculo da organização. Professora? Diga. Eu tenho uma dúvida sobre home office, mas é sobre... Não sei se a senhora sabe se já tem algum dado sobre isso. É sobre acidente no trabalho e sobre a questão do benefício, né, de indenização, dessas coisas. Como é que tá funcionando? Porque, assim, acidente no trabalho... se eu sofrer um acidente em casa, seja ele qual for, no home office, ele vai contar como acidente no trabalho? Como é que isso fica? Até porque, às vezes, a empresa ela tem um benefício para isso, sabe? De uma indenização em caso de alguma emergência que ocorra. O negócio é mais grave, que, por exemplo, a gente vai ver na legislação específica, e a própria organização, ela vai ser liberada durante a pandemia até de realizar ações, sabe aquelas ações que são obrigatórias? Aqueles relatórios, aquelas fiscalizações, tudo é flexibilizado durante a pandemia. Então, não li nada mesmo, olha que eu tenho investigado muito sobre o assunto, mas não vi nada que fale, não tem nenhuma regra, não tem nada, nem na legislação específica para a pandemia, as mudanças, nada que fale sobre acidente de trabalho dentro da casa da pessoa, né? Não vi nada sobre isso. E a legislação também não fala sobre isso. É bem intrigante, assim, né? Não sei nem como analisar.
porque como comprovar, né? Teria que ter uma fiscalização, porque dentro do acidente de trabalho, você tem que ter um registro, né? Que é a CAT, que eles dizem. E aí, no final, tem toda uma entrevista, tem toda uma verificação, tem avaliação, tem todo um procedimento que é realizado. E dentro da pandemia, isso foi flexível e suspenso. Então, não sei como é que ficaria, sinceramente. Amanda, sabe alguma coisa sobre isso? Eu não vi nada a falar sobre o assunto. Eu ainda não ouvi falar nada também. Não, acho que não tem legislação nenhuma sobre isso. Nada, o site do TST também. Eu acho que seria muito difícil de até fiscalizar, comprovar, porque questão do acidente de trabalho tem todo um acompanhamento, uma investigação por trás, né? Então, como fazer isso no ambiente de teletrabalho? Então, teria que ter... Tem até entrevista com profissionais, né? Com testemunhos, tem um monte de coisa, um procedimento bem robusto. Por isso que muita gente nem faz, né, Amanda? A CAT, o registro, propriamente dito, que é tão burocrático, tão penoso, assim, no sentido de levantar informações, de um procedimento, às vezes as organizações, até para não sofrer penalidade, claro, né? Mas acabam não fazendo. Mas não tem nada, Igor, não vi nada. Olha que eu tenho acompanhado bastante sobre o assunto, mas assunto interessante. Então, demissão consensual foi outra modificação também com essa mudança, né, reforma trabalhista. Haverá a possibilidade de acordo com a rescisão de contrato, com pagamento de metade do aviso prévio e da multa de 40% sobre o FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado na conta do FGTS. No entanto, não terá direito ao seguro-desemprego. Isso aqui é uma coisa que normalmente eram os acordos, né? Ah, não, você foi demitido, ou você pediu demissão, porque quando o profissional pede demissão, ele não resgata de imediato, por exemplo, a multa do FGTS. Então, só depois de 3 anos, não sei se houve alguma mudança, mas 3 anos sem carteira assinada que pode resgatar o FGTS retido. Então, aqui com essa demissão, aí, em geral, o que o trabalhador fazia? Tentava um acordo, né, com a organização, para que ele pudesse resgatar o FGTS dele. Mas aqui já foi definida nessa reforma trabalhista a possibilidade desse acordo, formalizar o que era feito de maneira informal. Então, algumas questões também estão sendo trazidas à tona nessa reforma trabalhista, o que já acontecia de maneira informal, agora formalizado, né? Mas aí, nesse caso, o acordo, aí, ele já, quando pede, ele não tem direito a seguro-desemprego, já não teria. Então, aqui no acordo também não tem direito a seguro-desemprego. Gratificações e comissões, gratificações, percentagens, prêmios, ajuda de custo como auxílio alimentação, diárias para viagem, abonos não precisam mais integrar os salários e, consequentemente, não incidirão sobre o cálculo dos encargos trabalhistas e previdenciários. Então, aqui é uma coisa também que acontecia muito já. Então, não, quanto você ganha na carteira? Acabava que o trabalhador tinha um salário registrado na carteira, mas outras bonificações, outras gratificações que ele recebia, por exemplo, se ele tinha um cargo de responsabilidade. Então, ele dizia, não, paga para mim só o salário de técnico na carteira, que aí eu pago, né, a empresa e eu pago menos impostos, e aí, no caso, a minha gratificação sai por fora, sai limpo. Só que isso já era feito de maneira informal, então aqui só está ratificando mesmo essa questão, né? Então, não precisa mais entrar junto, então você tem uma flexibilidade também. Só que isso também impacta depois, então, por exemplo, na hora de aposentadoria, se há uma média que pode ser feita para poder definir a sua aposentadoria dos salários recebidos, vai ser levado em consideração o que estava formalmente estabelecido. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de definir, mas isso também já era uma coisa que era comumente feita nas organizações, que só foi formalizado. Remuneração por produtividade. O pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produtividade, e trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração que não precisam fazer parte do salário. Então, aqui, mais uma vez, né, isso também é passível de
múltiplas interpretações e opiniões, né? Então, aqui eu tenho uma flexibilidade maior, eu não tenho um limite mínimo de remuneração, por exemplo, para recebimento, que antes era um salário mínimo, ninguém poderia trabalhar de carteira assinada sem receber pelo menos o salário mínimo, então aqui a gente tem uma flexibilidade, então pode beneficiar uns, pode ser negócio para uns, mas por outro lado pode ser ruim, né? Você tem ali, não tem um mínimo de remuneração possível. Plano de carreira, o plano de carreira poderá ser negociado entre patrões e funcionários, sem necessidade de homologação nem registro em contrato, podendo ser mudado constantemente, mas somente para quem recebe salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS. Então, aqui, plano de carreira que muita gente, né, fala, onde você tem lá toda a trajetória definida, você tem todas as possibilidades de steps, né, do que você pode galgar ali dentro daquela organização, como essa mudança de patamar dentro da organização vai ser executada, então isso tudo é definido no plano de carreira. Mas aqui também há uma negociação entre patrões e funcionários. Então, o que a gente está vendo nessa reforma, que há muita negociação, né? Então, há uma flexibilidade maior para o seu cumprimento em função dessa possibilidade de acordo entre as partes. Equiparação salarial. A equiparação salarial poderá ser pedida quando o trabalho é prestado para o mesmo estabelecimento, ou seja, empregados que exercem a mesma função, mas recebem salários diferentes, não poderão pedir a equiparação quando trabalharem em empresas diferentes dentro do mesmo grupo econômico. Não haverá ainda a possibilidade de fazer o pedido argumentando que um colega conseguiu a equiparação via judicial. Então, aqui é comum, gente, acontecer dentro das organizações, né, quando a gente não tem uma legislação, claro, formalizada para isso, é que, imagina, eu entrei na organização e aí o Marcelo entra depois de mim. Só que o Marcelo, ele é amigo do dono. E aí o amigo do dono, né, vai lá e aí já entra, eu já estou lá na organização há 5 anos, tenho a mesma qualificação formal, né, do Marcelo, só que ele entrou depois de mim, e ainda em função da familiaridade que ele tem com o dono da empresa, ele acaba entrando no mesmo nível de cargo que eu, mas com salário diferenciado. Então, isso gera um problema interno muito grande, né, de insatisfação, de falta de motivação, porque eu tenho pessoas trabalhando na mesma função, né, realizando o mesmo trabalho dentro da mesma organização, mas recebem salários diferentes. Então, isso é o que a gente chama de equiparação salarial. Então, aqui define que, imagina, que a gente trabalha para uma mesma empresa grande e ela tem várias empresas menores, né? Eu tenho um grupo grande e eu tenho várias empresas. Então, eu não posso, trabalhando em empresa diferente, mesmo que para o mesmo grupo, solicitar que seja feita a equiparação salarial. Dentro da mesma organização, eu preciso ter essa equiparação salarial, a menos que eu tenha critérios formais, né, e bem claros do porquê o meu salário ser diferente, por exemplo, do Marcelo, ou do Marcelo ser maior do que o meu, por exemplo. Terceirização. Haverá uma quarentena de 18 meses que impede que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado. O terceirizado deverá ter as mesmas condições de trabalho dos funcionários da empresa-mãe, como atendimento em ambulatório, alimentação em refeitório, segurança, transporte, capacitação e qualidade de equipamentos. Então, aqui é uma coisa que muita gente reclama, que é, por exemplo, que a possibilidade de acontecer, imagina que eu trabalho 5, 10 anos para a empresa, e aí, em função desse tempo dedicado à organização, eu tenho reajustes anuais no meu salário. Só que aí, algumas empresas estavam fazendo o quê? Não, eu vou demitir a Camila, e aí eu recontrato ela depois, mas aí, quando ela vier como terceirizada, ela vem ali na base da cadeia alimentar, né? Ela vem na base da estrutura organizacional. Então, aí ela vem com salário menor, né? Então, essas são algumas estratégias que as organizações acabam criando, claro, para diminuir o salário do trabalhador, nesse caso específico. E aqui fala também o que era uma questão muito complicada com relação à diferenciação das condições de trabalho entre funcionários efetivos da organização e terceirizados.
né? Então, aqui, por exemplo, durante muito tempo, a capacitação toda, a preparação desses trabalhadores era feita, na verdade, é feita pela própria organização terceirizada, né, pela prestadora de serviço. Então, mas eles precisam ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, os mesmos direitos dos trabalhadores efetivos da organização. Para que eu não tenha também níveis diferenciados de trabalhadores, né, insatisfação, desmotivação, porque os terceirizados são conhecidos por uma rotatividade muito grande, em função de todas essas diferenças que tinham, né, que tem, né, isso não quer dizer que o fato de estar na legislação, isso efetivamente aconteça brilhantemente, a gente sabe que não, mas sim, às vezes a gente tem essas diferenças entre o trabalhador efetivo e o trabalhador terceirizado. Gestantes. As gestantes e lactantes poderão trabalhar em atividade de grau mínimo e médio de insalubridade, a não ser que apresentem atestado emitido por médico de confiança que recomende o afastamento delas durante a gestação e a lactação. Então, aqui, gente, é o que eu digo que algumas vezes parece que a legislação trabalhista ainda é tão arcaica, né, porque, com exceção desse item aí agora, mas em condições normais da legislação, a trabalhadora gestante poderia desempenhar qualquer atividade, a menos alguma que seja registradamente, comprovadamente prejudicial, por exemplo, o desenvolvimento do bebê. Então, em contato, por exemplo, com radiação, alguma coisa muito específica, isso já era, mas em outras condições você não tinha definição do que ela deveria executar ou não dentro da organização, entendeu? Então, ela poderia se envolver em atividades insalubres. Todo mundo tem clareza do que é atividade insalubre? Sim. Então, a legislação trabalhista, essa traz essa questão. Então, as gestantes e lactantes poderão trabalhar em atividade de grau mínimo e médio de insalubridade, a não ser que apresentem um atestado emitindo que recomende o afastamento delas durante esse período, né? Então, ela pode trabalhar em nível mínimo e médio de insalubridade. Agora, a gente já tem uma delimitação. Agora, se ela não puder nem nessas condições, ela tem que ter um atestado médico. Eu achei engraçado, né? Atestado médico de confiança. Parece que já tem um acordo aí, não tem uma indicação de alguma coisa. Não parece que alguém tem que, né, ser de confiança ali para que dê um jeitinho, então fica meio... Parece não muito formal isso aí. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Então, a gente vai focar a partir de agora em mudanças e atualizações na legislação trabalhista em função exatamente do contexto no qual nós estamos. Então, qual é o contexto atual? A pandemia do coronavírus colocou as empresas diante da necessidade de implantar de forma repentina o teletrabalho ou home office, como medida para conter a disseminação da Covid-19. Em poucos dias, os negócios precisaram se adaptar, instituindo novas formas de gestão e fazendo ajustes tecnológicos para viabilizar a operação. Para enfrentamento dessa situação de emergência de saúde pública, foi editada a medida provisória 927, que promoveu a flexibilização das normas trabalhistas, estabelecendo novas regras para as relações entre empregado e empregador, incluindo novas disposições para o teletrabalho especificamente. O que vem a ser, então, o teletrabalho segundo a reforma trabalhista? Segundo a CLT, o trabalho remoto ou trabalho à distância, quando a prestação de serviços ocorre preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação, que, por sua natureza, não configurem trabalho externo. Então, o que a gente tem quanto conceitos importantes? Teletrabalho, prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação. Então, o teletrabalho, necessariamente, como o próprio nome diz, ele é mediado pela tecnologia. O home office, por sua vez, configura-se como um dos formatos de teletrabalho, que seria um gênero, mas são admitidos outros modelos de teletrabalho, como ocorre nos casos de escritórios compartilhados fora da dependência do empregador.
Então, esse home office, ele implica na realização do trabalho fora das dependências do empregador, fora do seu ambiente formal de trabalho. Mas você tem vínculo empregatício com aquele empregador, entendeu? Mas eu faço isso da minha casa, eu faço isso, o meu trabalho dentro de uma área compartilhada. Não necessariamente todo trabalho vai ser mediado pela tecnologia. Então, esse não é o critério do home office. O trabalho externo, por sua vez, é configurado por atividades que necessariamente precisam ser cumpridas fora da sede da empresa. Assim, operações externas, como as de vendedor, motorista, ajudante de viagem e outros que não têm um local fixo de trabalho, não são considerados teletrabalho. Ficou claro, gente, para vocês essa diferenciação, esses conceitos básicos, porque há muita confusão hoje em dia a respeito dessas modalidades. Ficou claro o que é o home office, o que é o teletrabalho? Ficou sim. Sim, muito bem. Características. Embora o trabalho seja realizado remotamente, não há diferenças significativas em relação à proteção ao trabalhador. Os direitos são os mesmos, isso com relação ao teletrabalho e o trabalho presencial, tá? Então, os direitos são os mesmos de um trabalhador normal, ou seja, vai ter direito à carteira assinada, férias, 13º e depósitos de FGTS. O empregado contratado para trabalhar de forma presencial pode alterar seu regime para o teletrabalho, desde que haja acordo mútuo com o empregador e que seja registrado aditivo contratual. Então, isso tem que ser formalizado a partir de quando foi estabelecido o teletrabalho, se isso foi acordado entre as partes. No caso de uma situação de emergência eventual, no entanto, como no caso da atual pandemia do coronavírus, a adoção do trabalho remoto é temporária e pode prescindir de algumas etapas formais, desde que respeitados os limites estabelecidos na legislação trabalhista e no contrato de trabalho. Embora o empregado esteja trabalhando de casa, o local contratual da prestação de serviço continua sendo a empresa. Em relação ao equipamento a ser utilizado e a respectiva infraestrutura, o contrato de trabalho deve prever de quem será a responsabilidade de prover tais equipamentos. A única disposição específica é que, se forem fornecidos pelo empregador, os equipamentos não podem ser considerados como remuneração do empregado. Desculpa. Então, aqui é um ponto que também houve uma certa flexibilidade durante a pandemia. Então, a gente tem exemplo de organizações que forneceram essa infraestrutura, principalmente para o pessoal, por exemplo, do grupo de risco. Então, isso é um exemplo de uma organização que a gente trabalha no GESCOM, a Sudan, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Então, lá, todo mundo foi para o teletrabalho, e quem estava no teletrabalho, depois, quando voltou, aí para o pessoal do grupo de risco que não tinha possibilidade de flexibilização depois, eles forneceram infraestrutura. Né? Então, computador, quando necessário, né, pacote de internet, então, eles acabaram fornecendo esse tipo de benefício. Mas, como vocês estão vendo, não é de dever da organização fornecer essa infraestrutura. Mas, claro, como a legislação prevê, e assim, voltado para um programa mais voltado à saúde do trabalhador, à segurança, como voltado para o bem-estar, né, ações no sentido de fornecer essa infraestrutura sempre serão muito bem-vindas, né, então, é importante que a organização não fique só sob controle do que está descrito na legislação, mas que tenha essa, né, do ponto de vista da saúde, dos benefícios que eu posso oferecer para o meu trabalhador, para ele se manter motivado, estimulado e feliz mesmo de trabalhar na organização. Então, por isso, mesmo que não esteja na legislação, muitas organizações acabaram fornecendo essa infraestrutura. Por outro lado, muita gente deixou de executar nenhuma tarefa praticamente porque não tinha essa infraestrutura, já que ela não é obrigatória de ser oferecida. A gente tem situações, até mesmo na própria UFPA, que a gente acha que todo mundo, né, teria, assim, eu digo, no que diz respeito aos funcionários, servidores, teria uma certa condição, mas a gente tem trabalhadores que foram para o teletrabalho em função da pandemia e hoje não conseguem conduzir nenhum tipo de atividade,
porque não tem internet, não tem computador. Então, há muita variação com relação a isso. O Igor mesmo disse, a empresa lá não forneceu, né, esse tipo, no final ficou a cargo do próprio, porque no final você se sente, fica difícil mesmo você conduzir seu trabalho de qualquer jeito. Então, imagina, se a gente achava que essa condição seria temporária. Lá em março a gente achava, não, isso aí vão ser 2 meses, né? E quantos meses se passaram? Infelizmente, a previsão também não é muito favorável, né, a partir de agora. Então, a gente não sabe se a gente está entrando na segunda onda, se isso vai ser estendido. Então, imagina, a gente nem tem clareza de quando isso vai acabar. Então, imagina você continuar uma situação meio improvisada, meio difícil de trabalho durante tantos meses, né, de maneira que você ainda tem toda a produtividade, os resultados, vocês mesmos agora estão tendo o ERE, então é uma situação nova de muitas cobranças de responsabilidade. Então, a gente tem que ter um mínimo de condições para poder executar o nosso trabalho. Então, esse é o cenário de todo mundo, né? A própria UFPA também abriu edital, né? Muitos amigos de vocês, ou conhecidos, ou vocês mesmos, podem ter tido acesso à internet ou à infraestrutura por meio do edital, mas que não consegue atender todo mundo também. Então, situação bem específica, né? Então, o teletrabalho também foi incluído na exceção do regime de jornada de trabalho, do artigo 62 da CLT, ou seja, devido à dificuldade de controle, não há direito ao pagamento de horas extras, adicionais noturno, etc. Entretanto, de acordo com alguns precedentes do TST, se houver meio de controle patronal da jornada, é possível reconhecer os adicionais. Então, aqui é uma questão também que a gente vem discutindo, a gente vem conversando durante as aulas, que nem toda organização tem ferramentas ou tecnologia para controlar a carga horária ou a jornada de trabalho dos seus trabalhadores. Então, a Ela Carla, por exemplo, comentou lá que a Duelo, ela tem, né? Todo mundo tem o seu ponto mediado lá pelo celular, um aplicativo do celular, você tem como controlar a jornada de trabalho. Outros não têm esse tipo de ferramenta. Então, como controlar? Como comprovar que o Felipe trabalhou mais 2 horas, que o Felipe trabalhou durante a noite e que foi necessário, né? Que ele cumpriu a jornada toda dele de trabalho, as 8 horas diárias, e ainda foi necessário estender a carga horária. Então, como controlar isso tudo? Então, dependendo da ferramenta, você pode, se você tiver um controle rígido dessa carga horária, você pode reivindicar aí um adicional noturno ou uma hora extra, por exemplo. Mas essa atualização da legislação em função da pandemia já prevê que, em função da falta de controle, algumas vezes, da jornada de trabalho, o trabalhador não tem como reivindicar, por exemplo, ou comprovar o cumprimento da hora extra. Então, são questões também discutíveis, né? A reforma trabalhista de 2017 e o regime de home office. O regime do teletrabalho como home office aparece na legislação, não atende às regras de jornadas expressas na CLT, como, por exemplo, trabalho de 8 horas diárias com intervalos para almoço. A segunda é que, quando uma empresa decide atuar com funcionários em home office, o contrato de trabalho dele será por atividade. Como os funcionários em regime de home office não atendem às mesmas regras de jornada de trabalho de quem trabalha em escritórios convencionais, nesse modelo as empresas podem fazer um contrato de atividade. Ou seja, ao invés de estar estipulado que o colaborador tem que trabalhar tantas horas por dia, até dar um total semanal, no contrato deste colaborador terá quais atividades ele tem que desenvolver. Isso é um ponto muito importante, gente, que todo mundo vem discutindo na modalidade de teletrabalho. Por quê? Porque agora eu não tenho mais como controlar de maneira convencional, presencial, quantas horas a Amanda, o Felipe ou a Evelyn têm se dedicado ao trabalho. Então, não observo de maneira direta agora quanto tempo eles estão se dedicando. Se eles estão começando a trabalhar no horário, estão terminando de trabalhar no horário, eu não tenho mais esse controle rígido. Então, como é que eu faço para que a gente continue entregando, continue apresentando resultados? Eu estabeleço agora um contrato por atividades ou por entregas, né, com foco agora em resultados. Então, não me importa mais se a Evelyn vai se dedicar 6, 8, 10 horas, mas de maneira que ela entregue o produto ao final do período que foi pactuado.
Então, esse contrato por atividade, que ele pode ser formalizado ou não, tá? No caso da UFPA, por exemplo, como é que esse controle foi sendo feito? O que agora no trabalho, agora com as aulas do ERE, isso foi suspenso. Mas durante o período antes do ERE, a gente tinha relatórios e planos de trabalho que a gente executava. Então, a gente fazia uma previsão, durante esse mês eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E aí, no próximo mês, eu tinha que relatar tudo que foi feito. Então, eu tinha uma maneira de acompanhar. Por quê? Porque, dependendo da atividade que eu executo, eu não tenho isso muito formalizado. Então, que tarefas eu vou desempenhar dentro desse mês? Que entregas eu tenho que desenvolver? Em geral, como é que funciona? Olha, Evelyn, hoje faz isso. Olha, Amanda, hoje faz isso. Né, Jair, amanhã você tem que entregar. Então, isso era tudo mediado pela interação. Então, agora eu não tenho mais essa interação de maneira direta. Eu tenho toda mediada pela tecnologia. Então, imagina, todo dia eu dar todas as instruções de tudo que deve ser feito pela Evelyn, pelo Jairo, pelo Marcelo. Então, imagina que eu tenho 10, às vezes 100 pessoas trabalhando comigo. Como é que eu vou fazer isso diariamente? Então, agora não, eu faço um pacto. Então, até o final do mês, né, eu tenho que entregar o quê? Vou sacanear o Rocha. Então, agora eu tenho várias entregas que devem ser feitas. Então, eu vou pactuar prazos, né? Que metas, que objetivos eu vou alcançar durante esse mês. Então, eu vou definir, de maneira que tanto o trabalhador tenha autonomia para gerenciar o seu tempo, dentro daquele período ele tem que fazer aquelas entregas, mas agora ele também tem que ter uma gestão maior das atividades dele, do tempo que ele vai se dedicar ao trabalho, de maneira que ao final daquele prazo ele tem que ter aqueles resultados. Então, agora, o que prevalece não é o tempo da jornada de trabalho, e sim as entregas. Só que qual é a nossa dificuldade? Principalmente dentro do serviço público. A gente não tem indicadores, a gente não tem as metas estabelecidas, de maneira que dificulta muito o controle e o acompanhamento. Então, como é que eu sei que a Evelyn vai atingir o seu objetivo ao final do prazo? Eu estou acompanhando, eu consigo semanalmente, a Evelyn está atualizando, por exemplo, por meio de uma planilha, de um aplicativo de gerenciamento de projetos, de atividades, de tarefas, eu estou acompanhando, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Então, não sei se vocês têm, cada um aqui tem uma listazinha de tudo que tem para fazer? Tem? Todo mundo? Quem não tem? Levanta a mão. Não exatamente tudo, mas muitas. O que tem prazo, né? De maneira que você consiga iniciar. Porque se não tiver também, já era. O controle vai Pois embora. Porque a gente esquece, né? A gente atrasa, a gente não consegue estabelecer prioridades. Então, não, dentro do mês de novembro eu preciso entregar isso tudo. Mas eu vou começar tudo ao final, porque eu tenho que entregar tudo no final do mês, a chance de dar erro nisso é grande, né? Como diz a Clara, vai dar ruim, com certeza. Então, se você deixa para o final, então você tem que fazer um planejamento para você alcançar. Então, essa é a principal característica do teletrabalho. Então, você começar a estabelecer essa rotina, esse gerenciamento de atividades por meio desse planejamento, não necessariamente pelo passar das horas, né? O tempo que vai ser gasto no trabalho. Então, qual foi o objetivo da medida provisória 927? Esta medida provisória, dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para a preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto citado. Então, que é o contexto que a gente está de pandemia. Então, a medida provisória concedeu maior flexibilidade para transferir os trabalhadores ao regime de teletrabalho durante o estado de calamidade, relativizando algumas das regras criadas pela reforma trabalhista de 2017, bastando para a transição do regime presencial para o teletrabalho a comunicação da decisão ao empregado, por escrito, por meio eletrônico, com antecedência mínima de 48 horas. Então, aqui não há uma necessidade de um contrato adicional, porque foi em função de uma calamidade, de uma emergência sanitária. Então, há essa flexibilidade.
De acordo com as novas medidas, as empresas terão um prazo máximo de até 30 dias, desde a data da migração, para a elaboração de um termo com os empregados, estabelecendo a responsabilidade pelos custos e fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessária à realização do teletrabalho. Então, isso aqui, vocês viram que não é realizado por todo mundo. Então, aqui, você não só não teve essa obrigatoriedade de fornecer essa infraestrutura, como se forneceu, depois você tem que devolver, porque tudo é responsabilidade da organização. Então, não é seu, nada que está sendo oferecido, né? Embora ainda que de forma mais polêmica, a referida medida provisória estabeleceu também que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Então, aqui tem a questão que a gente estava falando, né? Como você não tem um limite aqui de carga horária, uma definição de jornada de trabalho no teletrabalho, então você acaba que tem uma certa flexibilização de trabalhar mais, né? Então, por isso que muitos trabalhadores relataram, não, aumentou, eu estou trabalhando mais, eu trabalho mais horas, eu mudei meu horário, agora eu trabalho em horário diferente. Então, você tem, porque a própria legislação abriu essa brecha. Só que, por outro lado, se você trabalha mais também, você não necessariamente vai estar sendo coberto por hora extra, ou isso vai implicar em um regime, não, eu estou de sobreaviso, eu estou à disposição da organização ainda. Não. Mas você está lá respondendo mensagem 8, 10 horas da noite, e o seu gestor mandando mensagem, e você respondendo mensagem. Mas isso não vai se configurar depois em hora extra, ou você está à disposição da organização naquele período. Então, todo mundo tem que ter clareza dos dois lados, né? De acordo com o artigo 3º, para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotados pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço. Então, aqui são algumas medidas que a gente vem até tendo bastante contato, né, nas psicólogas que a gente já conversou, com as psicólogas que a gente já conversou, eles citaram algumas dessas estratégias. Então, eles estão bem sob controle dessa flexibilidade na legislação para poder atender e beneficiar mesmo, limitar ao máximo a possibilidade de demissão. Né? Então, a gente viu a Ela e Carla da Duelo dizendo que eles não demitiram profissionais lá em função da pandemia, né? No entanto, eles deram férias, anteciparam férias, deram férias coletivas, quase que pararam integralmente a parte de produção, né? Então, todas essas estratégias estão sendo utilizadas, capacitaram muito à distância, lembra que ela falou também? Então, várias dessas estratégias foram utilizadas, por exemplo, durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração de contrato individual de trabalho. Então, aqui, por exemplo, a própria Ela e Carla já comentou, né, que as pessoas estão voltando. Então, isso, o que tem acontecido normalmente? Essas pessoas estão voltando para o trabalho presencial, mas, em geral, quem é do grupo de risco está tendo uma flexibilidade maior, né, com relação a esse retorno. Então, em geral, por exemplo, na própria UFPA, uma das entrevistadas lá, nossa, falou que quis voltar para o trabalho presencial. Lembra que eram 2 vezes, eu acho, por semana, então ela se predispôs a voltar para o trabalho presencial, mesmo sendo do grupo de risco. Então, tem essa flexibilidade. Na hipótese de o trabalho do empregado não possuir equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho,
do trabalho remoto ou do trabalho à distância, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura que não caracterizarão verba de natureza salarial. Ou, na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato, de que se trata o inciso 1º, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Fica permitida a adoção de regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários e aprendizes, nos termos de disposto deste capítulo. Isso é uma outra mudança, porque na legislação trabalhista, ela não previa a possibilidade de estagiário, aprendiz ir para o trabalho remoto. Agora, nessa situação de pandemia, também foi possibilitado o trabalho remoto por estagiários e aprendizes. Isso foi uma outra mudança também. Então, o que a gente tem aqui de maneira resumida, tá? Então, com relação à alteração para o regime de teletrabalho, antes da regra geral, lá de 2017, antes da medida provisória, poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre empregado e empregador. Agora, com a medida provisória, desde que a medida tenha como objetivo principal garantir a integridade física do empregado, permite alteração unilateral, neste contexto inserida dentro do poder diretivo do empregador. No entanto, a comunicação ao empregado em relação à alteração deverá ocorrer no prazo mínimo de 48 horas de antecedência. Com relação ao termo aditivo ao contrato de trabalho, antes era necessário prévio aditivo contratual em relação à alteração do trabalho presencial para o teletrabalho. Por preceder de mútuo acordo, o aditivo deve ser pactuado antes da migração para o regime de teletrabalho. E aqui, com a medida provisória, fica dispensado o registro prévio aditivo contratual, no entanto, deverá ser elaborado no prazo máximo de 30 dias, contado da data de mudança para o regime de trabalho. Com relação a estagiários e aprendizes, antes não era permitido o teletrabalho para estagiários e aprendizes, e agora, no período da pandemia, em função da medida provisória, é permitido o trabalho para estagiários e aprendizes no formato de teletrabalho. Com relação ao retorno ao regime presencial, antes poderia ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Com a medida provisória, poderá determinar o imediato retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração do contrato individual de trabalho. Então, como fica o controle de horas com o teletrabalho? A gente já conversou um pouco sobre isso. Em regra, os empregados em regime de teletrabalho podem ser excluídos do capítulo de controle de jornada da CLT. No entanto, esta regra não se aplica às empresas que tenham condições de aferir a jornada de trabalho individual de cada empregado e que, de fato, controlem o tempo de trabalho de seus empregados, ainda que através de controles internos. Nestes casos, serão mantidos os direitos previstos no capítulo de controle de jornada da CLT, sendo devido o pagamento de horas extras, aplicação do banco de horas e demais adicionais e regras aplicáveis ao controle de jornada de trabalho. Medidas de saúde e segurança durante o home office. Durante o regime de teletrabalho, as empresas continuam com a responsabilidade de instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Ao migrar para o regime de teletrabalho, o empregado deverá assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Esta orientação poderá ser elaborada e fornecida pelos mesmos responsáveis pela execução do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, e será de fundamental importância para mitigar a responsabilidade do empregador em caso de eventual acidente ou doença relacionada ao trabalho. Então, está aqui, Igor, não tem nada específico sobre, né, mas já, nitidamente, a medida provisória, ela flexibiliza e tira um pouco a responsabilidade
do empregador diante do teletrabalho. Então, a minha responsabilidade é fornecer orientações com relação a cuidados, né, voltados à saúde e segurança do trabalhador, mas é para aí a responsabilidade do empregador. Então, se acidenta, aí já não implica, pelo menos na legislação, não deixa claro, mesmo que seria a responsabilidade da própria organização. Né? Então, seria a responsabilidade as orientações, né? Mas, efetivamente, se acontecer, não deixa claro. Então, aqui, a medida provisória, e eu até quis trazer, gente, porque ela já foi revogada. Apesar da gente estar em contexto de pandemia ainda, a medida provisória que flexibiliza esses pontos, ela já foi revogada. Então, ela está aqui. Tá vendo que ela está cheia de tracinha, porque ela foi revogada recentemente. Então, já não teria mais, de acordo com o governo, claro, a necessidade dessas flexibilizações. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Querem falar alguma coisa? A ideia da aula de hoje era apresentar para vocês alguns pontos, né, que principalmente estão voltados para essa modalidade especial de teletrabalho, entender até que ponto vai a responsabilidade, né, que tipo de alterações foram feitas, e até que ponto entender também o quanto elas beneficiam de fato o trabalhador, porque todos esses pontos aí vocês veem que são discutíveis, né, passíveis de serem discutidos. Então, essa questão da limitação, por exemplo, de carga horária, né, dessa possibilidade de controle da execução do trabalho, algumas organizações utilizam, outras não, e fica num regime mais controlado por atividade ou por resultados. Só que a gente sabe que nem todo mundo se adapta também a uma flexibilidade total, então não consegue entregar, não consegue se organizar, se planejar. Então, dependendo do perfil de atividade, dependendo do perfil de trabalhador, né, a gente viu que é possível, sim, um teletrabalho, de maneira que você tenha produtividade. Só que, por outro lado, também, se é uma atividade como a que a Ellen Carla descreveu, que exige contato direto, que existe uma prestação de serviço numa situação específica, que são, por exemplo, quem trabalha com entrega, com logística, eu não posso substituir, mandar o cliente pegar na minha casa, por exemplo, o material, né? Então, dependendo da modalidade de atividade que eu execute, o teletrabalho é totalmente factível. Mas, por exemplo, imagina essa questão de carga horária. Eu estou respondendo para o meu gestor, porque ele fez uma pergunta lá, e aí depois eu vou dizer que eu não estava à disposição da organização. Então, tem pessoas que acham que sim, tem pessoas que acham que não, né? Trabalhadores que não. Questão da infraestrutura. É claro que a gente está numa situação muito peculiar de pandemia. Não foi assim, todo mundo decidiu por conta própria, por livre e espontânea vontade, ir para o teletrabalho. Não, não foi assim. Houve uma imposição mesmo em função de uma urgência sanitária. Mas nem todo mundo tem uma infraestrutura adequada. Olha a Evelyn, por exemplo, está no GESCOM hoje. A gente está em teletrabalho, então alguns deles estão voltando alguns dias para o GESCOM em função da infraestrutura. Então, a gente tem uma internet de melhor qualidade dentro da UFPA, a gente tem uma infraestrutura, saudade da minha cadeira, né, da minha sala. Então, a gente acaba tendo uma infraestrutura que a gente tem mínima, né, dentro do trabalho e que, de fato, a gente não estava preparada dentro da nossa casa. Então, são questões, mas assim como a gente viu, muita gente se adapta a essa nova condição, né, mas ainda assim, muitas organizações não estão vinculadas a isso, não tem uma perspectiva de incorporar totalmente teletrabalho. Então, a própria Duelo falou sobre isso. Por outro lado, a Shelley falou que muitos deles vão continuar sem tempo determinado na modalidade de teletrabalho. Então, a gente tem diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto, né? Então, eu queria trazer para vocês entenderem que mudanças ocorreram em função dessa pandemia toda, na execução do trabalho, mas também na legislação que regulamenta todo o nosso trabalho. Então,
trabalho, psicólogo organizacional do trabalho tem que ter essa perspectiva ampla mesmo, do quanto isso tudo tem impactado o trabalhador, a execução propriamente dita do trabalho, mas também, né, gerando problemas de saúde, né, de ansiedade e de produtividade também. Então, para vocês terem uma perspectiva bem geral, bem ampla mesmo, com relação à pandemia. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Algum comentário, gente? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Ficou clara essa distinção entre essas modalidades de trabalho à distância, essas mudanças que foram incorporadas? Mas eu deixei claro lá que essa medida provisória ela foi revogada, que já está lá no site, né, do governo federal, mas muita gente ainda está nessa modalidade de teletrabalho. E eu não sei, sinceramente, como isso, não sei a perspectiva de vocês, mas o cenário não se mostra muito otimista em curto prazo, né, em médio e curto prazo para a gente. Então, talvez essa situação perdure e talvez a gente tenha alguma atualização nesse sentido também, né, mas é isso que temos para este momento, né? Tudo bem, gente? Sim. Rocha! Então, gente, ó, queria trazer isso para vocês, né? Então, a gente está fechando a nossa primeira unidade, onde o objetivo era conversar bastante mesmo, trazer bastante assunto da atualidade. Acho que cada um aqui teve uma ideia bem ampla de como a organização está trabalhando. A gente ainda vai ter outros entrevistados para a gente ter uma noção, né, mais ampla ainda de outros rumos, como é o trabalho da consultoria nesse cenário, que é a Lena, acho que foi o Igor que tu mandaste da Lena? Um curso da consultora, tu que mandaste? Não lembro. Mas a Lena é uma consultora de recursos humanos, então a gente vai ter uma perspectiva de quem também está no mercado, em condições normais, estaria ministrando treinamento presencial, estaria conduzindo processos de gestão de pessoas de maneira presencial, e tudo isso teve que ser conduzido na modalidade de distância. Então, entender como isso está sendo, até porque é uma possibilidade de atuação de vocês, né, para vocês também, entender esse RH externo, fora das organizações. Então, a gente vai ter uma visão bem ampla sobre o assunto. Vocês vão poder falar tudo sobre teletrabalho, trabalho remoto a partir dessa disciplina. Muito bem, garotinhos. Alguma dúvida mais? Algum comentário? Ficou tudo que a gente queria conversar hoje? Quer perguntar alguma coisa, Igor? Falar alguma coisa? Não? Muito bem, então a gente vai fechar a aula Professora, de hoje. professora, semana que vem não, para quinta-feira. Vai ser o tema dela. Eu acho que tem entrevista, não tem, eu não sei de cabeça, mas eu já mando lá. Uma coisa, eu queria avisar, amanhã é feriado, tá? Eu tinha colocado no cronograma, amanhã é dia do servidor público. Então, eu não vou gravar amanhã, tá? Eu vou gravar sexta-feira. E aí, ontem, eu disponibilizei lá antes, né? O que seria de ontem. E aí, na sexta-feira, eu vou disponibilizar o outro vídeo com relação ao outro artigo. Ainda nesses assuntos que a gente vem conversando, tá? E aí, Amanda, daqui a pouco eu mando lá, tá? Porque eu não consigo decorar muita coisa no cronograma. Não consigo de cabeça. Mas eu não tenho certeza se é outra aula minha ou se é entrevista. Eu tenho que confirmar. Se eu não me engano, Tatiane. Isso, da uma Motobel. pessoa da RH da Motobel. Ah, tá. Exatamente. Pronto, Tatiane. Pronto. Então, é mais uma convidada. Nós teremos mais dois ou três. A gente tem um monte de convidados. Essa vantagem do teletrabalho, a gente pode convidar todo mundo no teletrabalho. Então, vai ser a Tatiane, da Motobel. Também é RH interno, então a gente vai ter uma perspectiva de quem trabalha com vendas, né, atendimento ao cliente, como esse trabalho tem impactado a pandemia toda, como funcionou o teletrabalho, o mesmo norte que a gente vem conversando, tá? Então, obrigada, Beatriz, eu não lembrava mais de cabeça. Então, na quinta teremos a Tatiane, na sexta eu vou disponibilizar para vocês mais um vídeo do outro artigo, e aí depois eu vejo semana que vem, que eu não sei de cabeça. Muito bem, garotinhos, boa tarde para todos, se cuidem, tá? Evelyn, que você está por aí, por favor, se cuidem, porque o bicho
vai pegar de novo, eu acho, infelizmente. Mas é isso mesmo. Se cuidem aí, tá? E a gente vai se falando. Beijo para todos, boa tarde para todos. Até quinta-feira, gente. Beijo.